Não é novidade para ninguém que não só o Brasil, mas o mundo inteiro enfrenta um problema em relação ao hábito da leitura. As pessoas não leem, se leem, leem muito pouco, e aquelas que leem um volume considerável de livros ou de páginas, leem obras de qualidade medíocre. E além disso, existe o problema de como é que eu abordo uma determinada obra. Qual é a postura que eu tenho de ter com um livro de filosofia, um livro de história ou um livro de aventura e de fantasia? Como é que eu leio os livros? De uma forma mais analítica. Então, neste vídeo, eu vou de uma forma muito sintética, mas ao mesmo tempo simples e eficaz, te explicar como é que você consegue ler qualquer livro. Não interessa o autor, não interessa a, o período que o período de tempo ou a época em que o livro foi escrito, não interessa o gênero do livro, um básico. E aqui eu estou me fundamentando num pedagogo americano que escreveu aqui um livraço, assim, eu recomendo muito que todo mundo leia este livro, que é aqui o Como Ler Livros do Mortimer Adler. Nesta obra, este professor americano vai te dar um guia completo, muito detalhado sobre como abordar qualquer tipo de livro. Um livro de história, ele explica. Um romance, ele explica. Mas aqui eu queria trazer uma versão mais mastigada e mais adequada para você que está me ouvindo aí do outro lado. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que quando você está começando no hábito da leitura, o volume não é, repito, o volume não é o mais importante. Então, tem pessoas que fazem meta de leitura baseada em páginas. E eu não vejo nenhum problema nisso. Eu mesmo tenho assim uma espécie de cronograma de páginas para vários dos livros que eu leio. Mas, no início, isso pode se revelar um problema. Por quê? Porque se você pegar aqui um livro, eu vou usar só exemplos de obras que eu estou lendo atualmente. Se você pegar aqui um livro de espionagem, como O Agente Secreto, e ler 20 páginas do Agente Secreto, é uma coisa. Agora, se você pegar 20 páginas do Trivium, da Miriam Joseph, um livro muito técnico, muito denso e chato pra caramba, é uma realidade completamente diferente. Por que eu usei essa comparação? Para te mostrar que 20 páginas pode significar, 20 ou 15 ou 30 páginas, pode significar muitas coisas diferentes. Pode significar períodos de tempo não gasto, tempo investido muito diferentes. Então, aquilo que você tem que se focar no início, embora tenha que ter uma sequência, tem que ter uma lista de livros, eu tô careca de dizer aqui no canal, lá no meu Instagram, que todo mundo tem que ter uma lista de livros de curto e médio prazo, pelo menos, para obras que você vai lendo ali uma atrás da outra. Mas no início, o que mais interessa, que vai ser o tema central desse vídeo, é a compreensão. Então, aqui no vídeo eu vou dividir dois tipos de obras diferentes, só para ficar mais claro para você. Por um lado, tem as obras de ficção, Senhor dos Anéis, O Agente Secreto, Crônicas de Nárnia, livros do Roald Dahl em geral, livros de fantasia, de aventura, Sherlock Holmes, Agatha Christie, enfim, tudo que você quiser, livros de ficção e livros de não ficção. A abordagem é, no fundo, a mesma, só que ela pode ser expressa de formas diferentes de acordo com os diferentes gêneros, tipos de livro. Então, livros de ficção e livros de não ficção, história, filosofia, artes liberais, ciências sociais, etc. Economia e por aí vai. Então, começando com obras literárias, que é um dos principais temas aqui no canal, como é que se aborda uma obra literária? Você vai pegar no livro e você vai ter que. Isso é um problema que se revela mais com pessoas mais velhas, não tanto com adolescentes e com rapazes. Mas você vai ter que se limpar, assim, de toda e qualquer imposição sobre o livro. Pedro, o que você quer dizer? É o seguinte, em vez de você pegar o livro e você querer impor alguma coisa nele, ó, você se identifica com o personagem, você quer colocar ali, não a sua ideia, mas você quer se projetar dentro do livro, não é exatamente uma boa ideia. O que você tem que fazer com obras de ficção, e a abordagem mais fácil, mais simples que existe no planeta, é pegar no livro, você vai ter que. A forma de você abordar o livro é perceber como o autor quis que você interpretasse, não como você quer entender, mas como você quer, como o autor queria que você observasse os diferentes personagens, o diferente ambiente. Então,
Aqui é muito importante você prestar atenção no início do livro. Muito importante. Isso principalmente com Tolkien. Com Tolkien isso é fundamental. Você tem que entender logo no início quem são os personagens principais, quais são as características deles exatamente, qual é o contexto histórico da obra, ou o universo, o mundo na qual ela ocorre. Porque se você perde isso logo no início e começa a ler só focado na quantidade, no volume de páginas, deixando coisas passarem, você lá mais pra frente vai ter dificuldade, vai ter uma compreensão limitada. É evidente que com obras de complexidade inferior, isso não vai ser um problema capital. Mas isso prejudica. Então, faz um favor para você mesmo, nem é para mim, para você mesmo. E presta muita atenção, se focando nos personagens, principalmente, e qual é a missão da história. No fundo, as histórias, os enredos, elas procuram atingir alguma coisa. Não é que o autor esteja tentando passar uma mensagem, mas os personagens em si, o enredo em si, tenta alcançar um objetivo. Então, o Frodo tem que levar lá o anel para a Montanha da Perdição e tem que destruir o anel. Os irmãos Baudelaire têm que derrotar, têm que fugir do Conde Olaf. Aí a coleção das aventuras em série do Lemony Snicket. Lá o David Copperfield tem que ganhar na vida, tem que montar a família dele, tem que casar, tem que fazer as coisas acontecerem. Lá, o livro é do Charles Dickens. Então, qual é que é a essência do livro por si mesma? Não é. Eu sei que é uma coisa muito básica, muito elementar, e para muitas pessoas eu vou estar chovendo no molhado. Para algumas pessoas eu vou estar chovendo no molhado. Mas isso é muito importante porque o pessoal fica preocupado com o volume antes de estabelecer muito bem a base da compreensão. É evidente que com o passar do tempo, isso vai ficando mais natural. Você não precisa mais ficar pensando, olha, qual é aquele personagem, quais são os traços, porque aquilo já evolui com muita naturalidade. Eu tenho uma irmã de 15 anos que ela lê assim com uma velocidade absurda. Por quê? Porque ela já treinou muito, tem uma capacidade intelectual elevadíssima, então ela vai devorando os livros literalmente. Mas essa é a abordagem mais simples, mais direta, mais básica que existe. O Mortimer Adler, é evidente, vai fazer sequência de perguntas, vai abordar esse tema de uma forma muito mais sistemática. Mas no fundo, com obra de ficção, você tem que se focar nos personagens no enredo por si, sem tentar impor o que quer que seja, entendendo o contexto da história, porque no final, aquilo que você tem que fazer, o exame que você tem que fazer consigo mesmo é, no final, saber nomear e explicar cada um dos personagens principais e resumir a história. Um detalhinho ou outro, é claro que você vai esquecer, vai deixar passar, mas você tem que saber resumir a história. Não dá você chegar na metade ou em 3/4 do livro e não saber sintetizar o conteúdo que você absorveu até então. Se você não sabe sintetizar, é porque você não absorveu, beleza? E se absorveu mal. E ler um livro e não absorver o conteúdo é como se não tivesse lido, é perda de tempo. E eu já gravei, inclusive, um vídeo aqui no canal sobre memorização e temas relacionados. Se você tiver interesse, vou deixar o card aqui em cima. Mas isso em relação à parte fácil, que são as obras de ficção. Se você abordar uma obra de não ficção, aí a coisa fica muito mais interessante do meu ponto de vista. Por quê? Porque normalmente você vai pegar. Então imagina, vou pegar o exemplo aqui A Última Superstição, The Last Superstition, do Edward Feser. Muito bom aquele livro, hein? Como é que você faz para abordar um livro como aquele? Qual é o tema do livro? Ele quer provar, ele quer apresentar os argumentos para a existência de Deus. Então, aquilo que você tem que se preocupar num livro como este, aqui é apenas um exemplo de dezenas, centenas de exemplos que eu poderia dar, qual é que é a missão do livro, qual é o objetivo da obra e quais são as premissas. E com as premissas você vai chegando na conclusão. Pedro, isso é muito óbvio. Eu sei que é óbvio, mas, como dizia Chesterton, agora é preciso desembainhar a espada para dizer que a grama é verde. O pessoal sabe, aliás, o pessoal não sabe, e se sabe, não faz. É impressionante. Então chega no final do livro sem saber explicar os argumentos fundamentais ou a razão de ser do livro. Isso é de uma gravidade, de uma relevância central. Então, por exemplo, The Quest for Shakespeare, de Joseph Pearce. É um livro que eu estou aqui na página 70 e 71. Qual é o objetivo do livro? O objetivo do livro é mostrar que o Shakespeare, que está no top 3 de maiores escritores da história, os outros dois são Homero e Dante,
Shakespeare era... existem excelentes provas, excelentes evidências para mostrar que Shakespeare era, sim, cristão e era, sim, católico. Por exemplo, se você pegar aqui o livro, sei lá, que é o Didascálica. O Didascálico, que é provar, que é mostrar, que é expor a arte da leitura, a arte do estudo e a arte do caminho intelectual, para mostrar como ler, como estudar, na mesma linha da vida intelectual da Lange. Então você tem que saber, por aqui dois exemplos aleatórios, você tem que saber qual é a missão do livro, para que ele serve, o que o autor quer com aquela obra. E depois, quais são os argumentos dele para chegar nas respectivas conclusões. E para isso, ajuda muito você conversar com o livro sobre alguém. Eu sei que é difícil de arranjar, eu sei que é difícil falar por experiência própria, mas se você conseguir, ou mesmo pedir para alguém, para algum amigo, para algum familiar, olha, empurrar o tema e expor aquele assunto, isso é de uma ajuda, de um auxílio enormes. Enormes. Você absorve o conteúdo de uma outra forma. Nem que seja pra você mesmo. Minha mãe e minhas irmãs me acham meio maluco, porque eu falo muito sozinho. Vocês têm que expor as ideias. Se você quiser fazer isso no papel, ainda é melhor, mas muitas vezes não é preciso. Você tem que expor as ideias e aqui entra uma coisa fundamental. Você tem que entender muito bem as definições. O pessoal fala muitas palavras sem saber o que elas significam, madre mia. Perbaco. Aí fica difícil. Leitura elementar. É, inclusive, o primeiro tipo de leitura abordado aqui no livro do Mortimer Adler. Então, só para pegar um exemplo concreto, eu abri aqui na página 30 do Trivium da irmã Miriam Joseph. Aliás, perdão, não é página 30 não, página 21. Primeiro capítulo, segundo subtítulo. O Trivium e o Quadrivium. O Trivium, o que é o Trivium? Inclui aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à mente. E o Quadrivium, aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à matéria. Lógica, gramática e retórica constituem o trivium. Aritmética, música, geometria e astronomia constituem o quadrivium. Muitos nomes diferentes, certo? Então, o que ela vai fazer de uma forma brilhante? Ela vai explicar cada um dos conceitos. Então, trivium e quadrivium, para te contextualizar, porque é um exemplo bem robusto, trivium e quadrivium são dois dos fundamentos da educação clássica. Trivium, as disciplinas que eram estudadas para desenvolver a mente, e o quadrivium, as disciplinas que diziam respeito à matéria. Então, trivium, lógica, gramática e retórica, quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. Perfeito. Agora, muito bem, Pedro, você falou um monte de nomes. E depois? E depois você tem que entender o que cada um significa. O que é lógica, o que é gramática, o que é retórica, o que é aritmética, o que é música, geometria, astronomia. E perceber qual é a relevância de cada uma delas. Qual é, por exemplo, a medida de cada uma delas. Como é que você mede, por exemplo, a lógica? O que é a lógica? Como é que você mede a lógica? A verdade é a norma da lógica. Ou seja, você na disciplina da lógica, que é a disciplina sobre como estruturar os raciocínios, como você pensar, e no fundo, a compreensão dos livros, sobretudo de não ficção, é um exercício de lógica, você tem que perceber muito bem as definições, os conceitos. Porque senão, você, na melhor das hipóteses, vai memorizar um monte de palavras vazias. E isso revela uma grande superficialidade. Você não entra. É como se fosse um pote, se imagina, pote de doce de leite. A comparação mais coloquial que existe. Um pote de doce de leite. Você poderia comer o pote inteiro, mas não, você vai raspar o topozinho do frasco. Não vai nem pegar o conteúdo mais profundo. E é isso que muitas vezes acontece, infelizmente, com os livros de não ficção. E isso daí também é um problema, às vezes, sobre má escolha. Então, maus critérios na seleção. Você escolhe livros ou desalinhados, ou por modismo, ou você quer dar um salto maior do que a sua perna, enfim. Então, escolha também muito bem os seus livros. Eu também já gravei um vídeo aqui no canal em relação a isso. Então, para sintetizar, eu sei que é uma coisa muito básica, elementar, mas que precisa ser muito bem fundamentada, estar muito clara dentro da sua cabeça. Como é que você lê qualquer tipo de livro? Você tem que se focar na
compreensão, no argumento, ou, no caso dos livros de ficção, no enredo que está por trás da obra. Você tem que se colocar como alguém que quer honestamente entender o livro. Porque muitas vezes não é o que acontece. Você vai ler um livro sobre, ou seja, um tópico muito controverso, a existência de Deus e o ateísmo, né? Os teístas e os ateus. Então o ateu vai ler um livro que, como o do Edward Feser, já dizendo, olha só, o cara tá errado. Não vou nem prestar atenção que o cara tá errado. Então, você vai ler um livro dos ateus e vai dizer, não, eu não vou nem. Eu já vou ler com preconceito, entendeu? Porque eu já sei que o cara tá errado. Você já quer. Já começa o livro com o pé atrás. Não, você tem que. Realmente, você tem que ler, procurar compreender, entender o ponto de vista do autor. E se você não concordar com o livro, aí sim, se depois que você terminar a obra, aí sim, você pode dizer que não concorda. E depois tem que saber explicar exatamente por quê. Ah, então o autor está errado? Beleza. Onde ele está errado? Como ele está errado? Por que ele está errado? E aí você tem que saber explicar. Porque senão, eu discordo do autor. Discordar é fácil, né? Discordar por si mesmo. Então, aborde os livros de uma forma honesta, direta. Presta atenção no início e não se foque no volume pelo volume. Sobretudo no início. Beleza? Muito simples, muito direto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aperta aí o botão de like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!